Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras Sagradas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos dar sequência às nossas meditações em série, né? E como é um retorno ao capítulo, depois de alguns domingos fora, né? Então a gente vai fazer uma pequena e breve recapitulação de algumas questões aqui. Por isso, pedi para que você abrisse inicialmente no capítulo 1, né? Hoje nós vamos entrar no capítulo 4. Como nós bem sabemos, irmãos, um dos problemas da igreja de Cristo na cidade de Corinto eram as divisões que estavam acontecendo naquela igreja em razão de algumas lideranças, de algumas preferências por algumas lideranças, alguns partidarismos que acontecia por causa de alguns nomes de alguns que haviam sido líderes ali em Corinto. Vamos relembrar isso aqui? Capítulo 1. Olha o que diz os versículos 10 a 12. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Pelo contrário, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por que isso, Paulo? Verso 11. Porque a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Explica melhor, verso 12. Eu me refiro ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo. Ainda outros dizerem: eu sou de Cefa, e outros: eu sou de Cristo. Percebe? A igreja estava dividida. E, irmãos, não era apenas uma questão de preferências, o que, sinceramente, não havia nada demais se fosse só isso. Mas, como eu disse, isso havia se tornado uma questão de partidarismo. Era uma postura que beirava a idolatria a esses homens. E que colocava em jogo, ou seja, era uma postura que estava afetando a comunhão entre os irmãos e até mesmo a submissão deles às autoridades eclesiásticas, aos vossos líderes, aos vossos pastores. Tendo em vista que se alguém diz: eu sou de Paulo, já não é de Apolo. Eu sou de Apolo, já não se sujeita a Paulo. E por aí vai. Então veja, esse problema estava minando e afetando não só o relacionamento entre eles, mas até mesmo a sujeição às lideranças da própria igreja. E aí Paulo vem, e a gente viu isso nas meditações anteriores, ele vem combatendo esse comportamento errado da igreja nos capítulos 1, 2 e 3. Denunciando, sobretudo, aquilo que ele chama de imaturidade. Por causa daquele comportamento, a igreja é chamada por Paulo de igreja imatura. Veja o capítulo 3, verso 1. Ele diz assim à igreja: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como se estivesse falando a pessoas espirituais, mas sim como a carnais, como se vocês fossem o quê? Crianças em Cristo. Que igreja imatura! Salta para o verso 3. Aí ele pergunta: porquanto, se há entre vós ciúmes e contendas, como de fato há, não é assim que vocês são carnais e estão andando segundo a carne? Eu explico melhor, verso 4. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e o outro: eu sou de Apolo, eu pergunto: não fica claro, não fica evidente que vocês estão andando segundo os homens? Aí eu pergunto, verso 5, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Eles são apenas servos por meio de quem crestes, e isso tudo conforme o Senhor concedeu a cada um. Eles são só servos de Deus. Isso porque o Senhor concedeu a eles esse privilégio. Verso 6, eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Veio de Deus. De maneira que nem aquele que planta é alguma coisa, nem aquele que rega é alguma coisa, mas Deus é que é tudo. Ele que dá o crescimento. Verso 9. Porque de Deus somos apenas o quê?
cooperadores. Está aí. De Deus somos apenas cooperadores. E aí, meus irmãos, ele segue argumentando a partir do verso 10 em diante e chega à sua conclusão no versículo 21. Olha o início do verso 21. É a conclusão dele. Portanto, está vendo? Ele está concluindo. Essa é a minha conclusão. Ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. Isso é um comportamento infantil de vocês. Afinal de contas, nem quem planta, nem quem rega coisa alguma. Se Deus não desse o crescimento, não aconteceria nada. Deus deve ser aclamado por vocês e não esses homens. Minha conclusão, não se glorie nos homens. Veja, Paulo vai continuar tratando desse assunto no capítulo 4. No capítulo 4. E isso deixa muito claro para nós o quanto esse assunto é sério. Tendo em vista que Paulo passou todos os capítulos 1, 2 e 3 só tratando sobre isso e inicia o 4 ainda falando desse assunto. E nós vamos seguir juntamente com o apóstolo Paulo, né? Sobre a luz do tema que está aí impresso no seu boletim. A maior virtude do ministro de Cristo. A maior virtude do ministro de Cristo. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão dessa noite, já lido na nossa liturgia, versos de 1 a 5 do capítulo 4. Depois, como de praxe, faremos uma outra oração. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Diz assim. Assim, pois, irmãos, o que importa é que os homens nos considerem como, primeiro, ministros de Cristo. E segundo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, além de nos considerar assim, o que se requer daqueles que são dispenseiros é que cada um deles seja encontrado o quê? Fiel. Aí Paulo diz no verso 3, todavia, a mim, Paulo, muito pouco se me dá, ou pouco me importa, ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Por quê, Paulo? Verso 4. Porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga, na verdade, é o Senhor. Concluindo o verso 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém? Vamos meditar? Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, que privilégio poder ter a Tua palavra em nossas mãos. Que privilégio, ó Deus, é poder de verdade ter a liberdade de estudar Tua palavra, de entender o texto, ó Deus, e descobrir por meio dele as coisas que o Senhor quer nos ensinar como cristãos. Ensina-nos, ó Deus, é a nossa oração essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Veja, Paulo começa fazendo uma conexão com o que ele havia dito anteriormente. Você percebeu? Olha o começo do verso 1 do capítulo 4. Ele diz assim. Assim, pois. Como assim? Assim, pois, ou seja, por tudo aquilo que Paulo havia dito antes. E, em suma, o que foi que Paulo havia dito antes? Que esses homens são apenas servos do Senhor, capítulo 3, verso 5. Que esses homens são apenas cooperadores de Deus, capítulo 3, verso 9. E que por causa disso eles não deveriam se gloriar nestes homens, capítulo 3, versículo 21. Aí ele passa para o capítulo 4, assim, por causa disso, aí ele vai completando. Veja o que é que diz o verso 1. Assim, pois, ou por causa de tudo isso, o que importa é que os homens, ou seja, que vocês nos considerem como duas coisas ele traz. Primeiro, como ministros de Cristo. E, em segundo lugar, como despenseiros dos mistérios de Deus. São duas coisas diferentes. E o que Paulo quer trazer aqui é que essas duas coisas, esses dois ofícios ou missões, elas juntas caracterizam aquilo que seria o ministério pastoral ou ofício pastoral. Vamos a elas então, preste atenção. A palavra grega traduzida aqui por ministro
É a mesma palavra que aponta um escravo daquela época que remava o barco do seu senhor. Você já viu aqueles filmes épicos que mostram aqueles escravos nos porões remando os barcos? Pronto, é exatamente isso. A palavra ministro aqui, a tradução da palavra grega, se aplica a esse tipo de escravo. O que é que Paulo quer mostrar aqui? A simplicidade do ministério pastoral. Esses homens, Paulo está dizendo, que vocês ovacionam, que vocês aclamam, que vocês ficam assim boquiabertos, que muitas vezes beiram a idolatria por causa deles, são como esses escravos que remam os barcos dos seus senhores. Aí ele vai para o segundo termo que ele usa. Qual é o segundo termo que ele usa? Dispenseiros dos mistérios de Deus. Esse termo dispenseiro aqui era usado para o escravo que tomava conta da dispensa de uma casa. Não só literalmente a dispensa, né? Mas entendo o dispenseiro como aquele que administrava os negócios, as finanças, os bens, os imóveis da família do seu senhor. Esse é o dispenseiro. E o que é que Paulo quer mostrar com isso? Ele quer mostrar a responsabilidade do ministério ou do ofício pastoral. Você está entendendo? Então, no primeiro termo, ele mostra a simplicidade do ministério pastoral. Esses homens que vocês ovacionam, na verdade, são como esses escravos que navegam e que remam os barcos dos seus senhores. Para mostrar como é simples isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não descarta o fato de que isso também tem sobre eles uma grande responsabilidade. Por isso, eles são como esses escravos que tomam conta das finanças dos seus senhores. Os dispenseiros, para mostrar a responsabilidade do ofício pastoral. Agora, ele soma o termo dispenseiro, o que é que ele diz? Olha, dispenseiros de quê? Veja o que é que ele fala. Dos mistérios de Deus. Paulo está dizendo, vocês deveriam considerar esses homens como os dispenseiros, os administradores dos mistérios de Deus, ou das verdades a respeito de Deus. Eles são como aqueles que supervisionam, aqueles que administram ou que ministram essas verdades a respeito de Deus, tanto à igreja como aos homens de uma forma geral. É só isso que eles são. Queridos, a verdade é que os dois termos que Paulo usa aqui, ministros de Jesus ou ministros do Senhor e dispenseiros de Deus, Paulo os usa para que a igreja compreenda o erro, o tamanho do erro em que ela está caindo quando passa a aclamar ou a ovacionar esses homens. Pois, afinal de contas, preste bastante atenção nisso, o ministro ou o remador não é o dono do barco. E o dispenseiro, o administrador, não é o dono da casa. Por isso, meus irmãos, eles jamais deveriam ser aclamados como se fossem donos disso. Paulo havia falado disso no texto que a gente acabou de ler. E eu quero voltar com vocês para você perceber claramente a intenção de Paulo. Veja o capítulo 3. Olha o verso 6 e 7. Veja como fica claro isso, quando Paulo diz assim. Eu, Paulo, versículo 6 do capítulo 3. Eu, Paulo, plantei. Apolo fez o quê? Regou. Mas escute, o crescimento quem deu foi quem? Se Deus não tivesse dado o crescimento, o que seria do trabalho de Paulo? Nada. E o de Apolo? Nada. Então quem tem que ser aclamado? Deus. Não é simples? Olha o próximo verso, verso 7. De modo que, eu gosto da maneira como Paulo trata aqui, de modo que nem o que planta é alguma coisa, ele está falando de quem? Dele, né? Nem eu sou nada, em outras palavras, nem o que rega, ou nem Apolo é coisa alguma. Aí ele completa, mas Deus que dá o crescimento. Nem eu sou alguma coisa, nem Apolo é alguma coisa, Deus é quem é tudo. Isso tudo para mostrar a eles, percebam o erro de vocês. Percebam que esses homens só são o que são por causa de Deus. Percebam que esses homens só conseguem o que conseguem por causa de quem? De Deus, não é por causa deles. É Deus por meio deles. Se não fosse eles, seriam outros. Aí Paulo diz, nós somos como esses escravos que remam os barcos. Como é que você aplaude o escravo que rema o barco? Aplaude o dono do barco.
Nós somos como os dispenseiros que administram as finanças do Senhor. Aplauda o dono da casa e não esse mordomo que toma conta das coisas. É isso que Paulo quer trazer aqui. Amém, queridos? Que coisa, que lição, irmãos. Agora veja. E a maior virtude esperada na vida desses homens, aprenda isso. E aqui a gente entra no nosso tema, não é? Qual a maior virtude dele? A maior virtude na vida desses homens não são as virtudes que os coríntios estavam esperando daqueles homens. A gente viu isso lá na primeira meditação. A maior virtude desses homens não era a sua eloquência, ainda que os coríntios esperassem por isso. Quem que fala mais bonito? Quem prega melhor? Quem mostra mais conhecimento? Essas eram as virtudes que eles esperavam deles. Mas a maior virtude, segundo as Escrituras Sagradas, e Paulo vai dizer agora, não era a eloquência, não era a oratória desses homens, não era o conhecimento, não era a didática. Então qual é a maior virtude desses homens? A sua fidelidade ao Senhor. Olha que lindo o verso 2, quando ele diz o seguinte: ora, além disso, ou seja, além do fato desses homens serem apenas ministros e dispenseiros do Senhor, além disso, ele diz, o que se espera, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado como fiel. Em que sentido? Fiel tanto no testemunho de vida, na vida piedosa, em santidade, é esperado que eles sejam assim, mas fiel também naquilo que eles transmitem, naquilo que eles ensinam a respeito de Deus. O que se espera é encontrar fidelidade na vida e fidelidade no púlpito desses homens. Afinal de contas, o texto diz que eles são dispenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, responsáveis por supervisionar e transmitir essas verdades à igreja. Então Paulo diz assim, olha, e vocês ficam aí, não, quem fala mais bonito, quem fala melhor, quem mostra mais conhecimento, quem desenvolve mais, quem tem melhor didática. Aí Paulo diz, vocês deviam estar interessados em saber, sabe quem? Quem é fiel a Deus? Quem é fiel a Deus? Quem tem uma vida respaldada pelas Escrituras? Quem busca viver uma vida piedosa diante de Deus, em relação a esses homens, olha para eles e procura essa virtude neles. Quem desses homens é fiel naquilo que fala, no que se refere à Escritura Sagrada, está em plena harmonia com aquilo que Deus diz em sua palavra, afinal de contas, eles são os dispenseiros dos mistérios de Deus. É isso que vocês deviam estar procurando neles. Que coisa, não é? Que coisa. Aí eu pergunto aos irmãos, como avaliar então se esses homens são de fato fiéis ou não? Baseado no que vimos, muito fácil. Avaliar a maneira como eles vivem suas vidas e avaliar o conteúdo de suas pregações ou dos seus ensinos. Está vendo que não é tão difícil avaliar se eles são fiéis? Mas aí vem a próxima pergunta. Vamos aprofundar essa avaliação? Tem como avaliar os pensamentos desses homens? Tem como avaliar os desejos do coração desses homens? Tem como avaliar as intenções do coração deles quando eles falam, naquilo que eles falam ou naquilo que eles fazem? Tem como a gente fazer essa avaliação? Humanamente falando, nós sabemos, irmãos, que é impossível fazer uma avaliação assim e acertar sempre. É impossível. A gente avalia o que vê e avalia o que ouve. Mas como avaliar o interior, a vida desses homens? Não é? No sentido da alma desses homens, melhor colocando. Como avaliar o coração, as intenções, os desejos, os sentimentos, o que se passa na cabeça dele enquanto ele fala ou enquanto ele faz? Tem como avaliar isso? Não tem como avaliar. Nem a igreja de Corinto poderia avaliar Paulo assim, nem os homens, de uma forma geral, poderiam avaliar Paulo ou julgar Paulo em seus pensamentos ou intenções, e nem mesmo a própria consciência do apóstolo Paulo. Eu estou dizendo isso para que a gente entre no versículo 3, entendendo o que ele significa. Olha o verso 3. Todavia, Paulo diz, a mim, o apóstolo Paulo, muito pouco se me dá ser julgado por vós, ou por um tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. Pouco me importa, em algumas traduções,
E talvez você olhe e diz, poxa, Paulo aqui foi duro, viu? Não é? Paulo aqui foi grosso. Mas o que eu quero que você entenda é que não é que a opinião das pessoas não importava para o apóstolo Paulo. Você já estudou outras cartas de Paulo aqui comigo, como a Tessalonicenses. E você sabe muito bem que Paulo se importava muito. Ele se preocupava muito com o que as pessoas pensavam a seu respeito. Então não é tão simples entender esse texto assim. Do que Paulo está falando então? Haviam alguns irmãos em Corinto, e aprenda isso, porque lá na frente a gente vai precisar dessa informação, lá nas meditações posteriores. Havia alguns irmãos em Corinto que estavam desprezando a liderança do apóstolo Paulo. Eles, automaticamente desprezando a liderança, eles rechaçavam também suas orientações, suas admoestações, seus conselhos, seus mandamentos. Eles não ligavam com isso. E o que é que esses homens alegavam para desprezar o apóstolo Paulo? Eles alegavam, meus irmãos, que as intenções do coração do apóstolo Paulo não eram boas, não eram boas. Não tinha como encontrar um erro no comportamento, não tinha como encontrar uma falha na instrução do apóstolo. Então onde é que a gente vai encontrar uma falha? As intenções. Esse não tem boas intenções. E quem eram os irmãos que estavam julgando Paulo desse jeito? Fácil aqui da gente entender. Os seguidores de Apolo. Que diziam assim, Paulo não é como Apolo. Apolo era inteligente, eloquente. Esse homem não tem nem boa intenção quando nos ensina. E aí desprezavam Paulo. Os seguidores de Cefas, que é Pedro, né? Que provavelmente dizia assim, esse homem não é apóstolo, coisa... Apóstolo é quem? Pedro era o primeiro apóstolo. Então esse homem tem as intenções erradas quando nos ensina. Os seguidores de Cristo, pior grupo, viu? Se prepare, quando você vai conhecer eles lá na frente, você vai ver que é o pior grupo. Que era aqueles que diziam assim, eu não escuto homem nenhum. Eu escuto quem? Cristo. Esses homens vêm com essas instruções humanas, não, que eu não quero saber deles. Tem muito assim em nossos dias, viu? Muitos que fazem de Jesus a chave hermenêutica por aí. Mas, enfim, esses homens estavam rechaçando o apóstolo Paulo. E como não podia acusar o seu ensino nem a sua vida, colocavam dúvidas nas suas intenções. Não tem boas intenções. Meus irmãos, entende agora o perigo dessas divisões? Porque talvez você olhe para o texto e diga assim, não, é questão de preferência. Não é, não. Estava dividindo a igreja. E como eu falei no início, estava colocando em xeque, inclusive, a submissão daqueles irmãos às autoridades eclesiásticas. Agora, veja. Paulo diz no verso 3, ele finaliza o verso 3 dizendo assim, nem eu mesmo consigo julgar a mim mesmo de uma forma correta. E aí ele explica isso no verso 4. Olha o verso 4. Por que ele está dizendo isso? Por que ele não consegue julgar nem a ele mesmo? Ele diz, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado. O que é que Paulo está dizendo? Olha, porque eu olho para a minha consciência e eu não encontro acusação. A minha consciência não me pesa, ou seja, a minha consciência não me acusa, não me condena, e nem por isso eu acho que sou inocente. Eu não confio plenamente nem na minha própria consciência. Como diz assim, eu sou Paulo, não, minha consciência está limpa, tá? Paulo disse, nem eu consigo julgar a mim mesmo. Vocês não podem julgar os meus sentimentos, se as minhas intenções são boas ou não. Os homens, o tribunal humano também não faz isso. Nem eu consigo, Paulo diz. Por quê, Paulo? Porque eu não confio nem na minha consciência. Por que Paulo não confia na consciência dele? Irmãos, lembra foi que Deus diz por meio de Jeremias, lá em Jeremias 17:9? Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Tá vendo? Aí Paulo diz assim, eu não confio não no meu coração. Nem eu julgo os meus sentimentos. É interessante porque lá em Jeremias Deus diz, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Isso é o verso 9. Aí no verso 10 ele responde dizendo assim, eu sou o Senhor que sondo o coração e conheço o entendimento. Entendeu?
O homem não consegue, mas quem consegue, então, julgar o entendimento e a consciência humana? O Senhor. Como é que Paulo finaliza no verso 4? Veja o finalzinho do verso 4. O que é que ele diz no final? Pois quem me julga é o Senhor. Ele não está falando do seu ensino. Não, meu ensino me julgue. Você não escuta o meu ensino? Então julgue o que eu estou ensinando. Ele não está falando da vida dele em santidade. A minha vida em santidade você tem que observar. Você não consegue enxergar? Então me julgue. Eu estou falando dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas intenções. Vocês não conseguem me julgar, eu nem ligo com isso, porque vocês não conseguem. O julgamento humano dos homens também não consegue alcançar isso. Nem eu com minha consciência, porque ela pode me enganar. Então quem pode te julgar nesse sentido? Só Deus. É como ele finaliza o verso 4. Deus, o Senhor, é quem me julga. Aí ele conclui, dando uma orientação à igreja final, no versículo 5. Quando ele diz assim, portanto, ou seja, se é Deus quem julga as intenções do meu coração, aí ele diz, portanto, não julgueis, nesse sentido, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, ou seja, até que Cristo retorne. O Senhor que não somente vai trazer luz às coisas ocultas das trevas, veja como ele está falando do coração, mas também manifestará o quê? Os desígnios, ou os desejos, ou os caminhos dos corações. E aí, então, quando ele fizer isso, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Portanto, nós podemos e nós devemos julgar aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. A vida ou a busca pela vida em santidade deve ser julgada. O conteúdo daquilo que se prega deve ser julgado. Nesse sentido, os ministros do Senhor, os dispenseiros dos mistérios de Deus, devem ser julgados pela igreja, pelos homens de uma forma geral. Isso pela sua própria consciência. Mas, meus irmãos, aquilo que se passa na mente ou no coração destes homens, só Deus poderá julgar. E como ele termina dizendo, e ele vai fazer isso. Quando? Na volta de Cristo Jesus. E aí, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos caminhar para algumas aplicações finais? O que é que a gente pode aprender aqui? Separei 3 lições óbvias do texto. Primeiro, ainda que nós possamos, ainda que não há nada de errado nisso, admirar e, olha, até mesmo preferenciar, de verdade, irmãos, determinados líderes, pastores, pregadores, escritores cristãos, não há absolutamente nada de errado com isso, viu? Ainda que você possa fazer isso, nós não podemos esquecer o que eles são, segundo as Escrituras. Ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Somente isso. São colocados como servos de Cristo para servir a igreja. E aqui é muito interessante isso. Para mim, a parte dessa argumentação de Paulo mais bonita, e eu fiz de tudo para encaixar ela aqui na aplicação, e quando ela se encaixou perfeitamente, eu agradeci a Deus. Porque a parte mais bonita desse texto é a conclusão de Paulo. Veja, perceba novamente. Relembre o que Paulo disse aqui no versículo 21, do capítulo 3, e no verso 22. O verso 21 diz assim, portanto, ele está concluindo, ninguém se glorie nos homens. Aí você pergunta, por que, Paulo? Porque tudo é vosso. Quem é nosso? Seja Paulo, seja Cefas. O que é que ele quer dizer com isso? Queridos, a igreja não pertence a esses homens. Esses homens é que pertencem à igreja. Eu sou de Paulo. Que conversa é essa? Paulo é que é meu. Eu sou de Cefas. Que história? Pedro é que é nosso.
Esses homens existiram, cresceram, foram capacitados por Deus, porque Deus, quando fez isso com eles, pensou em nós. Isso é legal, porque fica na minha mente, né? Eu estou no ministério aí há uns bons anos, né? Como seminarista, como pastor, vem aqueles nomes que nós admiramos nas nossas leituras. Lembro de trabalhos que fiz no seminário, que lendo as obras daqueles homens, eu ficava, meu Deus, que homem inteligente, que homem dotado. Aí quando você estuda isso, ele é dotado por sua causa. Deus fez isso por ele para que esse conhecimento chegasse a você. Não fosse ele, adivinha, seria outro. Se é um dispenseiro dos mistérios de Deus, ele tem que ser fiel a Deus, viu? Tem mais essa. Porque na volta do Senhor, esse Deus que não julga só o que vê e o que nós conseguimos ver e o que nós conseguimos ouvir, ele vai julgar esses homens. Então, ao invés de você aclamá-los, aclame a Deus que os levantou por sua causa. Por sua causa. Que bom que a gente está no período da consciência cristã, não é? Que os irmãos têm ido aí às plenárias da consciência cristã, as mulheres, hoje foram pela manhã, né? E a gente fica assim, meu Deus, que palestra, que mensagem, né? Que didática, que coisa bonita, como fala ao coração, que inteligência, que homem, que mulher dotados. Deus levantou esses homens e mulheres só por sua causa, meu irmão. A igreja não pertence a eles, eles é que pertencem à igreja do Senhor. E é assim que Paulo traz o argumento. Segunda lição. Nós podemos e devemos julgar o comportamento desses homens. Eles precisam viver piedosamente. E nós estamos aqui para julgá-los. Entendeu? Nós podemos e devemos julgar o ensino desses homens. Eles precisam ensinar biblicamente. E nós estamos aqui para julgá-los. Aquilo que vemos e aquilo que ouvimos. Mas não conseguimos julgar as intenções dos corações, não conseguimos julgar os seus sentimentos. Como disse o versículo 3 e 4, esse julgamento só cabe a quem? Ao Senhor, e Ele fará. Por isso, tenhamos cuidado com esse tipo de julgamento. Julgue o que vê, julgue o que escuta. Tenha cuidado em julgar aquilo que você não sabe. Qual é a intenção dele? Não sei. Cuidado. Quais são os sentimentos? Por que ele faz isso? Eu não sei. Então por que vai julgar? Por que vai julgar? Paulo repreende os coríntios lá. É interessante que ele diz assim, eu nem me importo com o julgamento de vocês em relação a isso. Vocês não podem me julgar. As intenções do meu coração? Quem? Vocês? Como é que vocês sabem? Nem os homens, nem eu mesmo às vezes consigo me julgar. Minha consciência me trai. Só Deus pode fazer isso. Então, cuidado com esse tipo de julgamento. Por fim, meus irmãos, a terceira e mais importante verdade, será que eu posso dizer isso? Não é? Porque todas são importantes, mas veja, a virtude ou a qualidade mais importante desse homem não está na didática, ainda que isso seja importante. Ele é tão didático, isso é tão importante, essa não é a maior qualidade. Não está na sua retórica, na capacidade de fala, de convencimento, na eloquência, nas palavras bonitas, no bom discurso, ainda que isso seja importante. A maior virtude desse homem não está no seu conhecimento, como ele conhece, como ele entende, como ele estudou, veja como ele expõe tanto conhecimento, ainda que isso tudo seja importante, essa não é a sua maior virtude segundo as Escrituras Sagradas. A maior virtude desses homens, ou a mais importante, também não está no tamanho de suas igrejas. Não está no tempo do ministério que esse homem tem, e muito menos no enquanto ele é conhecido. Quantos seguidores ele tem? Isso pouco importa, irmãos. Porque o texto deixa muito claro para nós no versículo 2, que a maior virtude e a maior qualidade destes dispenseiros de Deus e ministros de Cristo é a sua fidelidade ao Senhor. Sua fidelidade ao Senhor. O quanto eles são fiéis no bom testemunho de vida piedosa em santidade. E o quanto eles são fiéis naquilo que eles transmitem e naquilo que eles ensinam da parte de Deus. Amém? Mais uma vez eu digo,
Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude a viver essas verdades. A mim, aos demais dispenseiros dos mistérios de Deus que porventura estão aqui, e à igreja do Senhor, para que essas lições não sejam apenas coisas que nós entendemos da parte de Deus, mas que sejam desafios aceitos por nós, por mim e por você, para viver aquilo que aprendemos por meio do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus amado, que coisa boa é meditar na Tua palavra e aprender essas verdades tão nítidas e tão claras como a luz do dia para nós. Nós te agradecemos demais por isso. Te agradecemos, ó Deus, porque entendemos claramente que a capacidade, os dons, ó Deus, que o teu povo recebe de ti é para servir ao próprio povo. E isso nós te louvamos demais por entender essas coisas. Que todos nós somos apenas ministros do Senhor, servos de Deus, cooperadores de Deus, dispenseiros dos seus mistérios e nada mais. E mais, ó Deus, que o resultado de tudo aquilo que fazemos vem do Senhor, e por isso o Senhor deve ser aclamado, deve ser cultuado, deve ser celebrado, deve ser ovacionado por nós. Nós te louvamos demais por isso. Pedimos, ó Deus, alinha a nossa vida, aquilo que aprendemos na Tua palavra, para que sejamos aprovados por Ti, diante dos homens, ó Deus. Nos ajuda a viver Tua vontade como igreja, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.